E eu sinto falta disso. Eu sinto falta, assim, quando eu olho, assim, eu penso, eu chegava num treino, eu tinha medo de chegar de volta na TV e não anotar tudo. E de não ver tudo o que tinha acontecido. E, eventualmente, quando eu vou nos treinos hoje, eu vejo que o pessoal, eles não têm essa coisa que a gente tinha. Compromisso, o compromisso. E eu não estou nem criticando o trabalho dos colegas, Deus o livre. Até o público mudou, talvez o público não tenha esse interesse mais tão grande. Mas como eu venho de uma geração que a gente era obrigada a chegar com todas as informações, uma vez eu levei uma bronca do Celso Roth, numa coletiva, que foi porque eu anotava tudo. E aí jogava o Roger Flores e o Pereia. E o Celso Roth, a gente estava no Estádio Olímpico, daí tinha o reservado da imprensa, nós estávamos todos sentados no reservado da imprensa, que era uma casa-mata, assim, pequenininha, e a gente estava ali, e eu anotando tudo, né, apavorada, com medo de chegar na TV e não ter tudo que aconteceu no treino anotado, né, organizado. E aí o Celso Roth chamou os dois e começou a dar uma bronca nos dois. E eu anotei palavra por palavra da bronca que ele anotou, que ele falou. E aí, quando chegou na coletiva, a gente só podia fazer uma pergunta por vez. Cada repórter tinha chance de fazer uma pergunta. E aí? E aí eu disse, Celso Roth, quando tu chamou o Roger e o Pereia, tu disse isso, isso e isso para eles. O que significa? E aí o Celso Roth, significa que tu não tem nada que prestar atenção naquilo que tu não é chamada. Tu não tem nada que tá ouvindo a minha conversa com meus jogadores. E aí... Repórter muito atento e concentrado. Eu fiz assim, me apavorei mais ainda, tava levando bronca do Celso Roth, né? Aí o Luiz Henrique Benfica, que na época era da 0 Hora, ele tava na pergunta seguinte, então ele era o próximo a fazer a pergunta depois de mim, só podia fazer uma por repórter. Daí ele disse assim, Celso Roth, eu preciso defender a Débora, porque ela estava todo o tempo ali na casa-mata e ela anotou as coisas sentada no lugar que era destinado para a imprensa. Então, quando tu falou com os jogadores, ela estava atenta a isso. Não, ela não foi atrás ela não invadiu o espaço de ninguém. Não, fez o dela, meu velho. E, na verdade, assim, era uma bronquinha, assim, para que os dois em campo trabalhassem mais juntos, assim, não individualmente. Resumindo, era um... né? Sim. Que eles estavam cada um por si no campo, ele queria que os dois estivessem mais integrados ali no ataque. E aí, depois disso, o Celso Roth conversou comigo, ele é um querido, eu adoro ele, né? Parceiraço desse programa, vem direto. Muitas vezes eu brinco quando meu pai tá de mau humor, eu chamo meu pai de Celso Roth, né? Porque às vezes ele tem umas interpéries, assim. Eu digo, ó, o Celso Roth, aí chegou aqui em casa por conta daquela bronca que eu levei, né? Ficou uma bronca histórica pra ti. Mas depois ele se desculpou e eu adoro ele de coração mesmo. Mas assim, em algum momento, porque assim, vamos pontuar. Se tu não foi pioneira, acho que é uma palavra muito forte, pioneira, porque tem muita... né, o jornalismo esportivo já tem de anos. Mas certamente tu foi uma das gurias, das mulheres que mais marcou, vamos dizer assim, na imprensa aqui local, né, do Rio Grande do Sul. Eu também não quero citar o nome para não esquecer ninguém, para não ser injusto. Mas foi uma das gurias que mais marcou. Ser mulher na tua época era uma coisa rara. Sim. Né? Certamente tu foi direto à única menina setorista, né? Que estava naquela hora. Era só uma repórter. Hoje a gente tem várias. Como era ser uma mulher nessa época de início dos anos 2000, entre 2010, trabalhando com futebol? Eu só entendi, Duda, quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, que era uma caminhada difícil. Porque desde que eu me conheço por gente, desde criança, minha família frequenta futebol da várzea, né? Aquele futebol do bairro, futebol da vila, onde os atletas eram os moradores do bairro, as famílias todas viviam nos domingos, nos sábados, na beira do campo. A minha mãe era rainha de um time, meu pai era titular de outro. Então, assim, era uma integração. A minha vizinha lavava os fardamentos. Então, onde eu cresci, no bairro que eu cresci lá em Novo Hamburgo, todo mundo vivia o futebol. Todas as mulheres. Quando a minha mãe não ia no jogo, quem cuidava de mim era a esposa do outro jogador. Quando nenhuma esposa do jogador ia no jogo porque estava chovendo, estava frio, eu sentava no banco de reservas e esperava o meu pai jogar junto com os outros jogadores. O campeonato amador lá da cidade. Então, assim, sempre teve espaço para as mulheres onde eu cresci. Nunca foi
ninguém nunca disse lá que não existiam mulheres, né? E aí, quando eu pensei em ser jornalista e quis entrar no meio da comunicação, eu sempre quis, na verdade, trabalhar com futebol. Eu nunca tinha pensado em ser jornalista, né? Eu sempre quis trabalhar com futebol. Eu queria ou fazer educação física, ou fazer fisioterapia, alguma coisa para trabalhar com futebol. Só que eu era muito tagarela em sala de aula e uma professora minha do colégio, professora Shirley, lá de Santa Catarina, ela começou a me colocar para apresentar os eventos da escola. Ela disse, não, vamos aproveitar que essa guria não fica quieta nunca na sala e vamos colocar ela para apresentar os eventos do colégio. E ali eu pensei, bom, eu podia fazer jornalismo. E aí o meu pai não queria deixar porque não tinham mulheres. Ou porque pagava mal. Não, ele dizia, não tem mercado, já está saturado com os homens. Ele dizia, não tem mulheres, tu não vai trabalhar. E aí foi quando eu disse para o meu pai o seguinte, pai, se eu for a melhor, eu vou trabalhar. E aí meu pai disse assim, tá, então tu vai fazer. E aí eu fui fazer, e eu estava em casa, não tinha feito vestibular ainda para jornalismo, e aí eu vi no jornal NH que ia ter um concurso para eles fazerem um programa de debates com as mulheres. Eles tinham um programa de debates masculino e eles queriam fazer um feminino. E aí eu me inscrevi no concurso, eu tinha 17 anos. Eu não sabia o que tinha que falar, como é que se falava, como é que falava no microfone, nada. Eu só sabia que eu queria fazer aquilo ali. E eu me inscrevi. E aí, no dia da minha vez de ir, porque cada dia uma mulher debatia com os homens e eles iam vendo a postura de cada um, o conhecimento, a dicção, a forma de conduzir os debates com eles. Era debate já. E aí, no meu dia, um dia antes, o Inter tinha jogado o Campeonato Gaúcho, o André era goleiro titular, e ele tinha se machucado e entrou o Preto, que era o goleiro reserva, e o Preto foi o nome do jogo, assim. Ele tinha sido, assim, o nome do jogo na partida. Só que o Preto, ele é padrinho de um menino que os meus pais também são padrinhos. Bah, que rica coincidência. E eu cheguei no dia da rádio, que era o meu dia, e disse assim, será que eu poderia fazer diferente? Eu poderia trazer uma entrevista para a rádio? E aí o pessoal da rádio disse assim, não, né, hoje é um dia de teste, é um dia de debate e tal, né. Eu falei, tá, que pena, porque eu queria trazer uma entrevista deles, mas de quem a entrevista? Aí eu falei, do Preto. Só que para uma rádio do interior, o goleiro do Inter, que tinha sido o nome do jogo no dia anterior, e que todo mundo queria falar com ele no dia seguinte, eles deixaram na hora, e acabou que foi um diferencial para mim. Eu que conduzia a entrevista, eu fazia as perguntas, assim, tipo, super desenvolta, né? 17 anos, me achando a Fátima Bernardes. Mas é isso aí, tia. E aí, nisso, eu fui uma das aprovadas, das 15 meninas que... Acho que era 21 meninas que se inscreveram. Bastante, hein? Eles escolheram 4 e eu fui uma das 4. E das 4, certamente, eu era a que menos sabia de futebol. As outras 3. Uma jogava futsal no Chimarrão, que era um time super tradicional do futsal feminino aqui no Rio Grande do Sul. A outra, o pai e o irmão dela eram técnicos. A outra, o pai era técnico. Então, eu era a que gostava, a que achava legal. E aí comecei Mas a que falava muito bem. E aí eu comecei a fazer o programa de debates todo domingo com elas. A gente ganhava R$25 por domingo. Olha isso. E aí eu comecei a ver que quando chegava nas discussões, eu ficava muda. Porque elas sabiam muito mais do que eu. Eu sabia, eu era apaixonada, mas elas tinham a questão da técnica, da tática. O que muda se sair esse jogador, se entrar esse jogador? E eu pensava, mas como que eu não estou sabendo isso? E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a juntar o jornal da semana inteira. Na época não tinha internet. Olha, entregando a idade que não cozinha na primeira fervura. Fica tranquilo. Aí não tinha internet, eu juntava o jornal da semana inteira. Eu tinha um caderno e ali eu resumia tudo o que aconteceu a semana inteira em todos os esportes. Tu interpretando tudo. De acordo para te entender. Fórmula 1, handebol, basquete, futebol, vôlei. Tudo o que aconteceu na semana inteira estava no meu caderno. Chegava no domingo, elas falavam alguma coisa. Tá tendo corrida. Sim, porque o fulano, nessa semana, no treino, ele foi o mais rápido, bababá.
Aí elas falavam de outra coisa. Incrível Foi a por isso, dedicação. porque no treino dessa semana, na segunda-feira, o Celso Roth tirou o fulano porque ele se machucou e aí ele está sendo avaliado. Então, assim, começou que elas começaram a se surpreender, como assim que agora ela está sabendo? Mas é porque eu percebendo que elas estavam atrás de mim, à minha frente, eu atrás delas, eu tinha que me dedicar mais. E assim eu fui me dedicando.